Uma excelente noite de sábado, senhoras e senhores. Mais um Mercado de Licitação Especial. Mercado de Licitação Especial por quê? Nosso convidado internacional, nosso correspondente internacional, Renato Gomes, direto do governo dos Estados Unidos, trazendo as últimas novidades do setor. E hoje tem novidade, hein? Nossa, hoje E tem aí, Renato? novidade. Tem novidade, já estou sabendo. Renato, a sala é sua, pode cair direto para a matéria. Vamos que vamos. Valeu, Adeus. Vamos que vamos. Olha, a gente fez um programa todo especial sobre a questão da pesquisa de mercado, que é uma das fases do processo de licitação nos Estados Unidos, onde o governo ele vai buscar ali informações da indústria para saber, primeiramente, se ele tem a necessidade de desenvolver novos produtos, se ele pode utilizar produtos comerciais com algumas modificações, ou se o governo pode comprar produtos comerciais que estão disponíveis na prateleira para todo o mercado, não somente para o governo, mas também para o setor privado. E aí o que que acontece? A lei de licitações americana, como você já sabe, é o FAR, né, que é o Federal Acquisition Regulation, ou a regulamentação de aquisições federais dos Estados Unidos. Ela fica publicada num site, né, e lá o governo vai demonstrar qual que é o arcabouço, qual que é o rito daquele processo, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com você aqui rapidinho, só para te mostrar, porque na última semana de maio, o governo lançou a nova lei de licitação e ele está fazendo de uma forma dinâmica. Então, à medida que os capítulos vão sendo reescritos, ele vai lançando aqueles capítulos e o capítulo anterior começa a lei anterior fica obsoleta para aquele capítulo. Então, a lei de licitações na parte de pesquisa de mercado, ela foi lançada novamente. Então, a gente tem agora a comparação do que era antigamente como o que é a partir de agora, e aí vocês vão ver em primeira mão a diferença. Mas primeiro, antes de eu mostrar isso aí, eu queria perguntar para você, Adel, se você tem noção de quanto custa um assento de banheiro de avião, de aeronave. Quanto que você acha que custa? Quanto você acha que o governo paga num assento de banheiro? Nossa, o que? Uns US$ 200, US$ 400 por aí? Eu Cara, não isso sei, aí mas que tipo o de avião? negócio é Também não sei que caro. tipo de avião, se é um Boeing, se é um jato, eu não sei. Agora, deixa eu te Não tenho perguntar, se noção. faz diferença pra você se você tá num avião e aquele assento de banheiro é um assento especial ou você acha que um assento de casa daria certo? Não, É o tem, assento, é só aquele assentozinho, não é o vaso em si. eu, como viajei algumas vezes de avião, tem que ser um assento especial. Não pode ser um Tem que ser um assento assento como. especial. Né? Maravilha, maravilha. Então, assim, então se a gente for, por exemplo, na Leroy Merlin, atrás de um assento de banheiro para botar numa aeronave, provavelmente não vai caber, não vai funcionar, né? Tem que ter uma especificação especial, tem que ter ali um material que vai ter a durabilidade de um voo para que não quebre com facilidade. Porque sabe aquele assento que você senta e fica balançando, que o parafuso não segura direito? Então, realmente, ele é um item. Ele pode ser um item comercial, mas ele também tem que ser um item adaptado. Ele é um item comercial adaptado. Só que dependendo da aeronave, esse assento não vai existir, porque não necessariamente todos os assentos de aeronave são iguais. Todos os vasos sanitários de uma aeronave vão ser iguais. Então, o que que aconteceu? O governo estava fazendo sua pesquisa de mercado, fez uma pesquisa de mercado bem mal feita, não sabia quanto iria custar aquilo lá, porque a pesquisa de mercado não foi muito bem feita. E em 1980, o governo pagou US$ 640 para um assento de vaso sanitário de uma aeronave de patrulha P-3 Orion. Então, Nossa, assim, R$ 3.000. 3.000, quase exatamente, R$ 3.000. É. para um assento. Isso saiu nos jornais como um ato de corrupção, a empresa estava cobrando valores absurdos e tudo mais. E aí, quando foram investigar, né, os jornais foram investigar o processo de licitação, eles viram que, na verdade, não, peraí, aquele assento que o governo estava comprando para aquela aeronave de patrulha não era um assento comercial, era um assento que foi desenvolvido especificamente para aquela frota de apenas 54 unidades. Então, a companhia aérea ou a empresa fabricante do avião, melhor dizendo, né, não era a companhia aérea, a empresa que fabrica o avião, ela teve que criar um molde, ela teve que criar uma especificação técnica, ela teve que desenvolver aquele item, por isso que ele é um item chamado item de desenvolvimento, para caber naquelas 54 aeronaves, né? Então, assim, quando foi justificado o valor do item, aí a gente vê que, poxa, realmente US$ 640 talvez foi um preço justo ali naquela estação. Eu acho que foi um pouco caro, mas o processo já tinha acontecido, isso foi em 1980. Então, foi um processo que foi aos jornais aí e a gente vê a importância da pesquisa de mercado para entender se aquele item já existe, se o governo consegue comprar. Poxa, precisa ser o fabricante do avião para fabricar o assento sanitário? Será que não existem empresas especializadas nesse tipo de serviço? Prestam esse serviço para várias empresas, né? Vamos supor, as aeronaves da Boeing, elas têm assento. As aeronaves da Airbus têm assento, as aeronaves da Embraer têm assento. Então, quem que fornece esses assentos para esses diversos fabricantes? Então, a pesquisa de mercado ela vai ajudar o governo a entender. E aí, só para
completar a história, naquele caso específico, né, com base nesse escândalo que teve do assento, que inclusive foi para os jornais com a piada, né, um senador fez uma piada que tipo, nossa, agora a gente está realmente dando o custo de um trono, né, porque literalmente custar 640 apenas para aquela abinha do assento foi algo muito caro. Então, isso foi para o jornal. Aquele escândalo gerou uma mudança na lei, que é um artigo chamado Quanto Custa? Ah, foi a E aí na Binha, lei, não foi o assento, foi a Binha da que custou. só tampinha, Deus. Nossa, isso aí foi. Nossa, Aquele nossa. que a esposa sempre briga, desce a É, tampinha, é aquilo sim, lá. sim, sim. Nossa, então. Cara, muito caro. E aí É. aquilo lá levou uma mudança na lei, na parte de negociações, que é a parte 15, onde tem um artigo de que o governo tem que determinar quanto custaria. Então o governo, antes de entrar numa negociação, ele tem que saber quanto custaria aquilo, e ele coloca um parâmetro do mais caro até o mais barato, e a negociação tem que ficar dentro daquele parâmetro. Mas beleza. Então, um assento de US$ 640, aquela abinha do assento de US$ 640 é muito caro. Uma pesquisa de mercado teria ajudado o governo a entender o que está disponível, enfim, estaria ali para baixar aquele preço. Bom, a empresa foi auditada e eles acabaram repassando um desconto para o governo. Cada assento saiu por US$ 100 depois de todo o escândalo, e aí Nossa. foi para os jornais e tudo mais. Em 1980, o pessoal estava preocupado, o governo estava de olho, e a imprensa, né, os senadores estavam de olho de quanto estaria custando uma coisa dessa aí. Gostou da ideia, Adelson? Acho que nos próximos Nossa. programas eu vou trazer umas curiosidades aí sobre Legal. esse mundo doido de licitações aqui, Aí, das coisas que já galera. aconteceram. Renato é novidade, Renato é novidade. Vamos aí, mas muito legal esse papo aí, hein? Legal, show de bola. Então agora a gente vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder ver Opa, coisa boa, hein? a mudança na lei, agora de forma específica. Aqui, Adelson, você vai ter do seu lado esquerdo a parte como que era a lei de licitações na parte 10 de pesquisa de mercado. E aí que ela divide em quatro partes. A primeira parte, ela é o escopo, onde ele vai dizer o fundamento legal, de onde que está vindo, né? Então está publicado americano, que seria onde tudo aquilo que é estatutário, né? Tudo aquilo que é obrigatório vai estar publicado. A parte um é a parte de a policy, onde a gente vai dizer como que tem que ser feito. Então, aqui, esses subitens um, 2 e 3, ele vai falar que é preciso conduzir a pesquisa de mercado quando você está desenvolvendo um novo processo licitatório ou quando você está solicitando, fazendo uma licitação com valor maior que o simplificado, que é US$ 250.000, ou então quando você está fazendo uma licitação abaixo de US$ 250.000, mas que você não tem informação adequada para justificar algumas coisas ali, né? Então, beleza. Aí aqui embaixo, nos procedimentos, que é o item 2.02, ele vai dizer que o objetivo da pesquisa de mercado é determinar se os produtos estão disponíveis no mercado comercial, se os produtos estão disponíveis no mercado comercial com modificações, ou se aquele produto ele é vendido exclusivamente para propósitos governamentais. Vamos supor, naquele caso da aeronave, o assento ele era especificamente para o governo, para os propósitos do governo. Porém, se eu estivesse fazendo a licitação, eu falaria, não, toda aeronave tem assento sanitário, então esse item tem que ser um item comercial, ou no máximo um item comercial com modificações, porque aquele assento não está sendo desenvolvido apenas para o governo, qualquer outra aeronave usaria aquilo lá. Não tem nada especial sobre aquilo. Porém, se é uma aeronave militar, por exemplo, tem um combustível que tem que ter uma especificação militar, aí sim aquele item é desenvolvido apenas para o governo, com certeza aquilo vai levar o preço, porque a quantidade é muito pequena em relação ao mercado total. Então a lei anterior ela dizia isso. E aqui o que é interessante é que ela começa a dizer como que o governo vai ter que fazer a licitação, né? Então ele vai dizer o seguinte, ó, aqui nós temos as técnicas para conduzir pesquisa de mercado. Aí o governo vai ter que consultar pessoas, né, ou agências, entidades que são especializadas, têm conhecimento daquilo na indústria ou no governo, né? Então você vai para especialistas. Depois você vai consultar o resultado de pesquisas de mercados que foram feitos em processos similares ou idênticos. A gente vai olhar publicações de itens que foram publicados ali no site do Tio Sam, né? Então, as empresas elas respondem aquelas pesquisas, aqueles chamamentos. A gente vai pesquisar em bancos de dados do governo, a gente vai olhar interações online, comunicação com indústria, enfim. Aqui a lei ela lista nas técnicas 9 formas de fazer de pesquisa de mercado. Agora, aqui do lado direito, a gente tem a nova lei. Olha como ela é curtinha. Ela cabe numa folha, nem precisa descer. Aqui do lado esquerdo, ela tem várias informações. E agora, a nova lei, a nova parte 10 da lei, ela resumiu
tudo isso que está escrito no lado esquerdo, agora no lado direito. Ele continua aqui com o escopo ainda, onde ele vai prescrever na lei o que é obrigatório. Então, aquilo que é obrigatório antes continua sendo obrigatório agora. O que precisa acontecer? O que o governo precisa fazer na sua pesquisa de mercado? E o que isso aqui muda para mim, né? Eu sou um agente de licitações aqui, então eu vou realizando licitações no dia a dia, isso muda a minha forma de trabalhar. Porque no lado 10 aqui, eu preciso documentar todos esses itens. Eu escrevo um documento chamado relatório de pesquisa de mercado, onde eu vou explicar para o processo como que eu alcancei os objetivos que estão escritos em cada linha desse aqui. Então, eu tenho que ir ponto por ponto, justificando cada uma dessas itens aqui, utilizando essas técnicas que estão listadas aqui embaixo na lei, incluindo essa cláusula aqui nas licitações e contratos acima de 6 milhões, como está escrito. Então, para mim agora, quando eu venho para a lei, ao invés de eu olhar a parte 10 do lado esquerdo, eu vou olhar a nova parte 10 do lado direito. E a nova parte 10 ela fala o seguinte: olha, o que você precisa fazer? Você precisa descrever a sua necessidade. Qual que é a necessidade daquela licitação? É a compra de, vamos fazer a pesquisa de mercado daquele sanitário lá da aeronave. Então eu vou descrever, olha, esse processo é para aquisição de assentos de vaso sanitário para a aeronave P-3 Orion, que é uma aeronave de patrulha. Ela não é um caça. A caça não tem vaso sanitário. Então ela é uma aeronave de patrulha. Essa é a minha necessidade. A parte B, ela fala o seguinte: olha, você tem que realizar a pesquisa de mercado de forma apropriada antes de desenvolver novas licitações. Então, isso aqui é uma nova licitação que eu estou fazendo para compra de assento para uma aeronave P-3 Orion. Eu tenho que desenvolver, antes de fazer uma licitação que o valor é acima de US$ 250 mil, não sei ainda quanto está custando, estou no início aqui do processo, então eu preciso saber se aquilo lá vai custar ou não acima de 250 mil. E eu também preciso fazer, quando eu vou fazer uma entrega acima de US$ 250 mil, quando aquilo lá é para um registro de preço, né? Então, se eu vou fazer um pedido dentro de um registro de preço, eu preciso fazer uma pesquisa de mercado se aquilo lá for acima de US$ 250 mil. Aí, olha que interessante, toda aquela parte de como fazer, ou quais são os tipos de pesquisa de mercado que eu vou fazer, não estão mais listados. Não é legal isso? Então ele fala o seguinte, que Era agora uma o enxugada. governo, o governo tem que engajar com a indústria para obter informações que são relevantes àquele processo. E aí ele fala, quando você for conduzir a pesquisa de mercado, Renan, as agências elas têm que fazer perguntas onde ela vai obter o mínimo de informação necessária para conseguir determinar se aquela licitação consegue ser realizada com produtos comerciais. Então, esse é o objetivo. O meu objetivo agora não é mais, como gestor, cumprir aqueles itens que estão na lei de dizer que eu tenho que fazer assim, assim, assado. Não, agora eu tenho que engajar com a indústria, obter as informações mínimas necessárias para determinar se aquela licitação pode ser feita com itens comerciais. E, além disso, ele fala o seguinte: agências têm que documentar os resultados da sua pesquisa de mercado de uma maneira que aquilo lá vai caber de acordo com o tamanho e a complexidade da licitação. Então, eu não preciso gastar muito tempo para determinar que um item comercial seria suficiente para um assento de aeronave, assentozinho que fica em cima e não o vaso sanitário. Eu não preciso gastar muito tempo, porque provavelmente é barato e provavelmente é simples. Agora, se eu estou fazendo um desenvolvimento de uma vacina, se eu estou fazendo uma pesquisa de mercado para fazer uma licitação, por exemplo, para um novo sistema para o governo, um sistema de software, aquilo vai demandar um pouco mais de tempo, um pouco mais de complexidade, e a minha pesquisa de mercado tem que refletir a complexidade do processo. Renato, Beleza? uma perguntinha aqui. Isso vem Uhum. de encontro com o último programa, que quando você citou um rascunho da licitação, aí entra dentro daquele item, você já pode jogar um rascunho da licitação para as empresas darem uma olhada? Sim, sim. Tipo, Então assim, como eu vou fazer de forma adequada, aquilo lá também faz parte do processo de pesquisa de mercado, né? Onde a gente vai dizer para o mercado, olha, isso aqui é o que a gente está pensando em comprar, esse aqui é, é o nosso termo de referência, o que que você acha? Comenta termo de para a gente aí. referência. Isso. Só que o legal é que a gente bota o rascunho da licitação inteira, então a gente vai colocar quais são as cláusulas que vão estar no contrato, qual o tipo de contrato, a indústria pode comentar nisso. Claro que, igual eu te falei, conforme, né, a complexidade. E agora na lei isso ficou mais claro ainda. Depende da complexidade. Não perde seu tempo se for uma coisa baratinha, porque o tempo que o governo vai gastar fazendo aquela pesquisa de mercado pode ser o preço já do item final. Então é um desperdício de recurso, né? Mas é isso. Essa é agora saindo aqui, ó, No diretamente do forno. forno, né? Que é Quentinha, essa mudança quentinha. da lei aqui, onde dá maior flexibilidade aos agentes, aos gestores de licitação. E o que que isso muda na prática para mim? Isso muda na prática quando eu for
fazer uma pesquisa de mercado para uma licitação, por exemplo, de assentos sanitários, antigamente eu teria que gastar um tempo respondendo aqueles itens da lei. Eu preciso documentar no meu relatório. Cada agência vai ter o seu formulário, inclusive, né? Onde ele vai colocando ali para você responder cada um daqueles itens. No final, aquilo lá é assinado. Vai para o departamento de pequenas empresas para assinar também. Vai para o diretor de contratos, dependendo do valor de contratos, para dizer se aquela pesquisa de mercado está de acordo. Vai para uma galera assinar, onde eles veem todo aquele relatório. Agora o relatório ficou mais simples. Depende do valor, depende da complexidade. Eu preciso cumprir três itens, basicamente. Primeiro é que eu devo engajar com uma indústria para saber se aquele item é comercial ou não. Então eu posso fazer de diversas formas. Eu posso fazer isso publicando no Tio Sam, lá no site do Tio Sam, pedindo para Comercial que ou as empresas não, respondam. comercial ou não, Comercial não. você, esse engajar com a empresa para saber se o item é comercial ou não, é se tem outras empresas que fabricam aquele mesmo item, seria isso. Isso, aí essa é interessante, porque a lei ela determina o seguinte: um item comercial, ele é um item que pode ser vendido tanto para o governo como para qualquer setor, empresa do setor privado. Então vamos falar do assento de licitação ali. Não é só o governo que tem aeronave. Então a Embraer faz aeronave, a Delta tem aeronave, né, que ela compra aeronave de vários fabricantes, a Gol vai ter suas aeronaves. Então um assento de aeronave de patrulha da Força Aérea Americana ou da Força Aérea Brasileira, ela é uma aeronave modificada de uma patrulha que talvez é um jato, né, um jato executivo que o GTE no Brasil, a Força Aérea vai ter também ali para fazer o transporte de autoridades. Então, é uma aeronave que ela é vendida em vários lugares, então o assento ele não vai ser um item específico, um item especial que ele precise de alguma demanda diferente de outras aeronaves. Então, Entendeu? isso é o que faz a determinação dele ser um item comercial. Bacana, Então, bacana. bacana. Então, voltando lá no início do programa, quando a gente falou daquele item de US$ 640, o que que o gestor de licitação deveria ter feito naquele momento para poder justificar o seu processo? Primeiro, entender, bom, essas aeronaves elas são específicas da Força Aérea Americana? Não, elas não são. Mesmo ela sendo uma aeronave de patrulha com numeração militar, ela é uma aeronave de patrulha comum. Ela não tem muita coisa diferente das aeronaves, dessa mesma aeronave do uso civil dela. Então, como que as empresas aéreas lá no civil utilizam, fazem essa tampa do seu vaso sanitário? Ah, eles vão no fabricante tal e compram, e tem três fabricantes que fazem aquele tipo de assento. Eles fazem ali uma compra da quem tiver com uma entrega mais rápida, ou em um lugar do mundo que está aquilo lá e tudo mais. Então, seria determinado que aquele valor é comercial. Se aquele item é comercial, aquele preço está publicado em algum lugar. Você tem um catálogo, você tem um site, você pode entrar em contato e falar assim, quanto que custa esse item? Não é nada que é sigiloso, não é nada que precisa de desenvolvimento. Então, o que aconteceu foi que o governo, ao invés de fazer uma pesquisa de mercado e comprar os assentos para comprar aquela tampinha da aeronave, ele foi direto ao fabricante da aeronave e falou assim: desenvolve esse item para mim, porque a empresa que desenvolvia o avião, ela não desenvolvia o assento, ela desenvolvia toda a aeronave. O assento ela deveria comprar de alguém. Então eles falaram: bom, para eu desenvolver 54 unidades disso aqui, eu vou ter que comprar uma máquina, eu vou ter que comprar o material, eu vou ter que contratar uma pessoa para fazer o design disso aqui, eu vou ter que produzir esse item apenas para 54, vai custar ao governo US$ 640 por unidade. Então, essa foi a falha lá atrás. Agora, a gente está Alguém, aqui falando alguém, mais. alguém acabou saindo no prejuízo aí, né, Renato? Nessa É, situação, né? exatamente. E assim, eu não estou duvidando que custou aquilo, não. Eu não estou Sim, porque duvidando, ele porque teve a que empresa comprar teve que. forma, comprar tudo para se adaptar. Exato. Agora, também tem um outro lado, né? Numa aeronave que custa bilhões de dólares, milhões de dólares, né? Na verdade, talvez ali o governo, na hora da licitação, não estava muito interessado em economizar no assento. Tipo assim, não, bota no valor total e vamos embora, porque tem que entregar rápido. Então, assim, é claro que a gente está falando aqui de uma licitação que foi em 1980, né? Há quase 40 anos atrás. A gente não sabe qual era ali a situação que o gestor de licitações estava, né? Talvez numa preparação para uma guerra, talvez numa preparação para uma missão muito específica onde eles precisavam correr com aquilo e o preço ali, como a gente já conversou, né, o governo ele tem mecanismos de ele determina o melhor valor, onde a gente precisava que isso fosse feito agora. Então, estou julgando ali quando você tira do contexto as coisas, é mais fácil julgar. Então, a gente não tem o contexto, não estou julgando, mas é engraçado você comprar um assento de US$ 640 parece muito caro. Renato, tem uma coisa para te falar, cara. O programa tá acabando. Caramba, é quando a gente fala de assento de banheiro, né, cara? É,
É isso aí, Renato. Pô, eu quero agradecer a tua presença mais uma vez aqui no Brasil com a gente, entendeu? Você está trazendo altas novidades e o programa de hoje foi só novidade, porque começou a nova lei de licitação aí, o Renato já está pontuando para a gente agora, pessoal, os primeiros passos. Você viu, o pessoal resumiu coisas lá, hein? Não é mais aqueles chumaços de não sei quantas páginas e quantas páginas. Então a tendência é resumir, porque a cada dia que passa, Renato, o pessoal está querendo ler menos, né? Uhum, Então, e a IA agora, aí que nem vocês trabalham com IA também aqui, que a gente sabe. uhum, Meu, com a IA, vocês resumindo mais, a agilidade vai ser maior, tanto no comprar como no executar o serviço para o governo. Porra, claro. foi muito bacana. Eu quero agradecer desde já, Renato, mais uma vez aqui, e falar para a galerinha que está nos seguindo aí para dar aquele likezinho, certo? Que é para o nosso conteúdo seguir mais em frente, aí assinar o canal. E, Renato, deixo você aqui para suas considerações e se você quiser dar uma palhinha do que você vai trazer já para a semana que vem para a galera aí. Bom, a gente vai ficar na guarda aqui das novas publicações, né, de algum outro capítulo que sair. Assim que sair, a gente vai trazendo aqui para o programa. Mas uma coisa que eu achei interessante aqui, dando uma pesquisada, foi uma licitação que aconteceu de uso de bodes. Então, para que será que o governo utilizou bodes, né, A no governo? medicina, tenho certeza. Será que foi medicina? Você vai ficar Hã? assustado. Eu não vou dizer o que Ah, que é nesse, eu é? vou dizer no próximo. Putz, Mas então nós assim, vamos ficar com essa surpresa para o próximo. Pode falar. beleza. O uso de bodes, uma licitação para comprar. Bodes. Nossa, essa é novidade, O hein? governo não comprou bodes, o governo contratou o serviço de bode. Essa é novidade. Isso no Brasil seria igual compra de leite condensado, eu acho. Nossa. Renato, você fez lembrar de uma que eu vou contar se você contar do bode, eu vou contar também a respeito. Aqui os bondes eram puxados a burros aqui em São Paulo, no Uhum. começo da história. Aí depois os bondes passaram a ser elétricos. Quando os bondes Aham. passaram a ser elétricos, aqui era light, que era inclusive era a energia que vinha daí, a empresa, vocês que cuidavam aqui dessa parte. E aí os bondes passaram a ser elétricos e ficou aquele monte de burro. Então o governo não sabia o que fazer com aquele monte de burro. Aí anunciou em jornal. Putz, Ixi, quando eu fiz uma pesquisa, inclusive para o metrô aqui na cidade de São Paulo, a hora que eu caí dentro do estado de São Paulo, eu vi essa pesquisa, vendemos belíssimos burros, os burros tudo no Parque Dom Pedro, em vários lugares da cidade, eles venderam todos os burros, que não sabia medo. onde enfiar tanto burro. Olha aí, Leilão né? de burro do governo. Leilão de burro. Ô, Renato, bacana, quero agradecer mais uma vez aí e aguardo você no próximo Mercado de Estação, sábado especial que vem. Obrigado, Renato. Tamo Oh, e junto, aqui, vamos que calma, vamos. minha beijoca para todos os americanos aí, e minha beijocas para todos os brasileiros que estão nos seguindo aqui também. Valeu, pessoal. Falou, até mais. Valeu, tchau, tchau, até Tchau, mais. tchau. Obrigado.